põe as mãos na minha direção e reza por mim para que o Senhor me dê toda a inspiração para que Ele fale a vocês. Solta a sua voz. Peçamos Espírito. Kiriabani Allah Kirianani Allah bari Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Vai se sentando. Vamos pedindo por nós, por aqueles que nos acompanham. Vamos dizendo juntos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. juntos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Uma vez mais, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, portanto o iniciozinho do Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Hoje é a festa de Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Você sabe que Deus agraciou aquele lugar com muitos milagres. Tudo ali começou a florescer a partir de um milagre, e os milagres foram se sucedendo. Nem fomos nós que calculamos, projetamos, mas esse acampamento de cura e de libertação acabou acontecendo justamente na festa de Nossa Senhora de Lourdes. Mais do que nunca, a Mãe está patrocinando para nós. A Mãe está trazendo, ela está sendo a intermediária para que a cura e a libertação que nós precisamos aconteça. Nós que estamos aqui, você que está vendo em casa, você que está acompanhando, não sei onde você estiver, mas o Senhor quer tocar, o Senhor quer curar você. Do jeito que a Salete nos trouxe, aquele leproso, que teve um grande ato de fé, dizendo: se queres, tu podes purificar-me. E Jesus, diante da palavra dele, disse: eu quero ser limpo, ser purificado, ser curado. E como diz o Evangelho, imediatamente aquele homem foi libertado da sua lepra. É isso que o Senhor quer fazer conosco nestes dias. Mas eu pedi que nós pegássemos o Evangelho de São Lucas para percebermos que a Virgem Maria foi a primeira a ser batizada no Espírito Santo. E que batismo, meu Deus! O batismo no Espírito Santo de Nossa Senhora fez com que ela concebesse o Filho do Eterno Pai no seu seio por obra do Espírito Santo. Deus fez uma obra maravilhosa. O dom dos dons ela recebeu o próprio Filho de Deus, encarnado no seu seio, feito carne, feito gente no seu seio. Então ela é a plenitude da bênção. Não é à toa que o anjo a chamou assim. Ele a chamou de cheia de graça, a plena, a repleta de toda a graça. E você sabe muito bem que diante daquilo que ele disse, Maria ficou hesitando, ainda mais quando ele falou que tu conceberás e darás à luz um filho.
Ela ficou hesitante e o anjo explicou. Acompanha comigo no versículo 35. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. O que é essa força do Altíssimo? É a própria força do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. A força do Altíssimo, Ele é a força do Altíssimo. Ele é a força de Deus Pai, te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. O Filho de Deus é concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. E é claro, por isso ela ficou cheia do Espírito Santo, mais do que qualquer pessoa na face da terra, tanto assim que o efeito, a consequência daquele derramamento do Espírito Santo foi ela conceber por obra do Espírito Santo o próprio Filho de Deus, o dom dos dons. Mas é impressionante que quem é cheio do Espírito Santo não fica parado. É por isso que logo mais na frente, versículo 39, vai acompanhando comigo na Bíblia. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas. Naqueles dias, logo depois do anjo lhe ter anunciado, Maria se levantou. Isso quer dizer que ela tomou a iniciativa. Ela começou logo a agir. Quem é cheio do Espírito Santo não para em si, não segura para si esta graça. Até ela podia ficar toda cuidadosa. Agora eu estou grávida, eu concebi, entendi que é por obra do Espírito Santo, nem sei bem como é que é isso, mas eu estou grávida e é uma obra de Deus. Claro, eu preciso me cuidar, então eu tenho que ficar em casa, eu tenho que repousar. Não, ao contrário, a força do Espírito Santo a moveu. Como diz aí, se levantou e foi às pressas à montanha. Também isso nos fala. Aqueles que são cheios do Espírito Santo têm dentro de si um caráter de urgência. O Espírito Santo urge dentro de nós. Ele mostra que temos muita coisa a fazer e pouco tempo para fazer. Foi assim que aconteceu com Maria. Ela precisava ir logo à casa de Maria, e aquela força a moveu às pressas para que ela fosse logo e chegasse rapidamente lá na casa de Isabel. Continua acompanhando conosco pela Bíblia. Às pressas à montanha, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Em geral, os judeus se saudavam com um shalom. Ainda hoje os judeus se saúdam com shalom, que é uma expressão lindíssima, muito mais do que o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. E aí que bonito. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, porque você sabe muito bem, quando nós falamos, um sopro sai da nossa boca. A gente fala porque o ar vem e vibra as nossas pregas vocais, então a voz sai, mas sai por causa do ar. E é muito interessante que em hebraico, ruá é sopro e é espírito, é uma palavra só. A palavra sopro e a palavra espírito é uma única palavra, ruá. Assim que Isabel ouviu a voz, o sopro da saudação de Maria, e aí você encontra, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, não é uma expressão qualquer, não.
Quando a Bíblia fala que alguém ficou cheio do Espírito Santo, é uma coisa para valer. É uma coisa que supera todo o nosso entendimento. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É que o nosso cheio, em português, é uma palavra fraca. É uma palavra fraca para dizer o que é esse ser cheio do Espírito Santo, o que é esse ser repleto do Espírito Santo, o que é esse ser pleno do Espírito Santo. E o Espírito Santo toma conta. Eu posso dizer sem medo, o Espírito Santo possui a pessoa. Não é apenas o encher como o ar que enche uma bexiga, não, é muito mais do que isso, é uma posse. Outra expressão é essa, que o Espírito Santo repousa, o Espírito Santo permanece sobre a pessoa, o Espírito Santo envolve a pessoa, o Espírito Santo toma a pessoa, o Espírito Santo possui a pessoa. É isto. Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E logo começam os efeitos, as consequências disso. E exclamou em alta voz, leia comigo, bendita és tu entre as mulheres, comigo. Aí o versículo 42, logo depois de, e exclamou em alta voz, juntos, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Por enquanto basta. Quem é que disse para Isabel que Maria tinha um fruto no seu ventre? Olha a expressão dela, bendita és tu entre as mulheres. Maria era prima de Isabel. Agora ela está dizendo, bendita és tu entre as mulheres. E mais ainda, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria não estava vivendo com José. E como é que ela está dizendo isso? E mais ainda, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Como é que Isabel sabia que aquele fruto que Maria trazia no seu ventre era o Senhor, e ela era a mãe do Senhor? Isabel estava reconhecendo, ali estava a mãe do meu Senhor, e ela diz, de onde me vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor. É claro, já era obra do Espírito Santo, quem deu esse conhecimento, quem deu essa ciência a Isabel foi o Espírito Santo. E não somente ela ficou sabendo, mas ela proclamou, repete comigo juntos, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Continua, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Ela já ficou cheia do Espírito Santo, e na verdade ela profetizou, porque profetizar não é falar de coisas futuras, mas profetizar é deixar que Deus nos use. Quando acontece a profecia, quando Deus usa uma pessoa e fala através dela. Deus falou através de Isabel, o Espírito Santo falou através de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E daí a exclamação, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Mas não parou aí. Ela continua dizendo, pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Isabel reconheceu que aquele mexer da criança dentro dela não era um mexer comum de criança que mexe no ventre da mãe. Certamente Isabel, que estava no 6º mês, já estava acostumada com a criança mexendo no seu ventre. Somente que ela percebeu que aquele mexer da criança de João o Batista, do seu ventre, era todo especial. E o mais lindo é que acontece aquilo que o anjo anunciou a Zacarias, que está no começo do capítulo 1.
Por isso que eu mandei nós pegarmos o capítulo 1. Volta lá, ao início do capítulo 1. Versículo 13. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, a tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante de Deus, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será o quê? Cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir esse versículo 15, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre, leia comigo esse pedacinho, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Então aquilo que o anjo anunciou a Zacarias aconteceu naquele momento. Não somente Isabel ficou cheia do Espírito Santo, mas também João Batista ficou cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, como é que a criança ia se expressar? Isabel se expressou e até exclamou em alta voz. Quer dizer, Isabel falou quase que gritado, era uma proclamação em alta voz, como alguém que chegasse na cidade e começasse a falar: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Assim, Isabel podia se expressar assim, mas a criança no ventre da mãe não. Como é que a criança se expressou? Estremecendo no ventre da sua mãe. Era tudo que ela podia fazer e fez. Movida pelo Espírito Santo, João Batista, ainda no seu 6º mês, estremeceu no seio da sua mãe, e mais do que isso, ficou cheio do Espírito Santo. Desculpe, talvez tudo isso você já soubesse, porque você conhece a Bíblia, você tem ido a muitos encontros, a grupos, mas por que eu fiz questão de frisar tudo isso e parar em tudo isso? Porque é esta obra que Maria está fazendo no meio do seu povo. Meus irmãos, ela é a cheia do Espírito Santo. Não há ninguém mais na face da terra que foi tão cheia do Espírito Santo como Maria. Eu já lhe disse. Por quê? Porque o resultado é feito nas pessoas. O ficarem cheias do Espírito Santo tem como resultado que elas ficam melhores, que elas ficam mais pacientes, que elas ficam mais bondosas. As pessoas recebem dons, dom de línguas, o dom de cura. Então o Senhor começa a curar através daquela pessoa. O Senhor dá o dom de ciência, o dom de sabedoria, o dom da profecia. Então a pessoa começa a falar no nome de Deus, o dom da pregação, e a pessoa que por si não teria toda aquela capacidade, mas ela começa a pregar, mas pregar com unção, pregar com o poder de Deus. Esses são os efeitos, são os resultados. Mas o que aconteceu com Maria foi muito mais do que tudo isso. Ela concebeu no seu ventre, por obra do Espírito Santo, o próprio Filho de Deus. Acho que você entende que não tem coisa que se compare a isto. Tanto assim que Isabel vai dizer: de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. E não tem dúvida nenhuma que ela foi e é a mãe do Senhor. Quem é mãe é sempre mãe. Ela é a mãe do Senhor. Então quem tem Jesus como Senhor, reconhece que Maria é a mãe do seu Senhor, porque não existe outra mãe para Maria. Claro, Jesus só tem um pai, nem foi José, mas é o Pai eterno. Mas o Pai também quis que ele tivesse uma mãe nessa terra, e essa mãe é Maria. Mas o mais lindo é isto, que para que tudo isso acontecesse, para que ela concebesse sem a intervenção de um homem, é um milagre maravilhoso. Sem intervenção de homem nenhum, não foi José. Ela concebeu e começou a gerar, e depois deu à luz o Filho de Deus,
Quer dizer, é o milagre dos milagres que aconteceu com ela. Foi o dom dos dons que aconteceu com ela. Ela é a cheia do Espírito Santo, em plenitude. E é claro, e aí está o bonito, o Espírito Santo está em nós para ser passado. Maria começa logo a distribuir o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo a impulsionou, e ela levantou-se, e ela foi às pressas para a montanha lá na Judéia, para estar com sua prima Isabel. Ela nem sabia que era para isso que o Espírito Santo a estava movendo, mas o Espírito Santo a moveu, e ela foi para lá. E lá sim, ela foi a primeira a admirar-se do que o Espírito Santo fez com ela, fazendo com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo, fazendo com que João Batista ficasse cheio do Espírito Santo, e mudasse a situação naquela casa. Porque até o Evangelho diz que aqueles 6 meses, Isabel ficou medrosa. Ela até saiu da casa dela, que ela lá embaixo, ela não morava no alto do monte não, ela morava lá embaixo. Mas como ela concebeu um filho na sua velhice, e não conseguiu entender tudo, porque Zacarias chegou do templo, chegou mudo, explicou por gestos, até escrevendo, mas Isabel ficou toda confusa, vendo que ela estava grávida. Em vez de ela ficar alegre, não, ao contrário, ela entrou numa espécie de depressão. O que aconteceu com Isabel foi uma espécie de depressão, e ela medrosa, insegura, foi lá para cima, e claro, ficando sozinha, ela e Zacarias lá em cima do alto do monte, a situação foi piorando, e justamente o próprio Espírito Santo impulsiona Maria a ir, e tudo se muda, tudo se muda. Isabel fica cheia do Espírito Santo, e aquela tristeza, aquele abatimento, aquela depressão, é que naquele tempo não se chamava de depressão, vai embora. Isabel, cheia do Espírito Santo, já começa a proclamar e reconhecer que ela é a mãe do Senhor, e o Senhor estava ali no ventre dela. Veja, ela reconhece que o Senhor, o Deus Altíssimo, o Filho de Deus. Como é que Isabel podia imaginar uma coisa dessa? Gente, para um judeu, Deus era Deus inacessível. Ele era tão altíssimo que era inacessível. O judeu nem falava o nome de Deus, Yahvé. Ele usava um outro sinônimo para não usar o nome Yahvé. E agora Isabel está proclamando que ali está o seu Senhor. É só por obra do Espírito Santo. Então, o mais importante disso tudo, a Maria, a mais cheia do Espírito Santo, é ela, daí para frente, que vai fazendo com que o Espírito Santo se derrame. Você viu o que aconteceu em Pentecostes. Jesus mandou que os apóstolos e os discípulos fossem para o cenáculo. Eles conheciam bem, porque foi lá que aconteceu a última ceia. Foi lá que Jesus apareceu para eles depois da sua ressurreição. Hoje é uma coisa muito sabida, este cenáculo era justamente a sala superior da casa dos pais do evangelista São Marcos. Era a casa deles. E Jesus frequentava a casa de João Marcos, tanto quanto frequentava a casa de Lázaro, Maria e Marta, frequentava dentro de Jerusalém a casa da família de Marcos. E foi por isso que ele escolheu aquela sala em cima para a última ceia. Foi lá que os apóstolos foram esconder-se, e foi para lá também que Jesus mandou que eles fossem. E até o Evangelho diz que eram cerca de 120 pessoas que estavam reunidas. E Maria estava com eles. E aí é importante, os Atos dos Apóstolos nos testemunham claramente que Maria estava ali com eles, com outras mulheres, mas salienta que Maria estava com eles. A cheia do Espírito Santo estava com eles. Eles permanecem aqueles dias em oração, e quando chega o dia de Pentecostes, sem que ninguém pudesse imaginar, de repente, aquele vendaval, aquele ruído, e o Espírito Santo que enche toda a casa, e se derrama sobre a cabeça de cada um deles,
como chamas de fogo, se repartindo sobre eles, e diz os Atos dos Apóstolos, e daí todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós podemos dizer sem medo, assim como Maria, lá na casa de Isabel, fez com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo, fez com que João Batista ficasse cheio do Espírito Santo. Agora ali no cenáculo, pela presença dela, a cheia do Espírito Santo, o céu se abre e o Espírito Santo desce, cai, ele enche toda aquela casa e ele se reparte, para dizer que não era assim no genérico, não, era sobre cada um, embora todos ficassem cheios do Espírito Santo, como diz claramente os Atos dos Apóstolos, assim como a casa se encheu com a presença do Espírito Santo, mas era uma coisa pessoa a pessoa, pessoa a pessoa, por isso ele se repartiu, dividindo-se como que em chamas de fogo sobre a cabeça de cada um. Não sei se eu estou conseguindo me explicar, para a gente entender que não era uma coisa geralzona assim, não, todos ficaram cheios do Espírito, não, é sobre cada um recebeu, como Maria recebeu, como Isabel recebeu, como João Batista recebeu, e ficou cheio do Espírito Santo. E daí a maravilha que começa a acontecer com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos. Gente, é uma coisa que não dá para a gente calcular o que aqueles homens fizeram. Até dias atrás eles eram medrosos, ficaram escondidos naquela mesma sala, parece que Jesus brincou, né? Naquela sala onde eles ficaram fechados, morrendo de medo dos judeus, onde Maria Madalena chegou para dizer a eles que Jesus tinha ressuscitado, e eles nem quiseram acreditar. Somente Pedro e João é que deixaram a casa e foram correndo para o lugar onde Jesus tinha sido sepultado, mas os outros ficaram lá escondidinhos. Até no fundo foi uma desculpa de não acreditar, porque eles estavam entre a incredulidade e o medo. Era tanto medo que eles tinham. Se fizeram tudo aquilo com Jesus, eles já imaginaram o que não vão fazer conosco, que somos discípulos dele. Então, entre incredulidade e medo e incredulidade, ficaram lá fechados. E os próprios evangelhos nos vão dizer que naquela mesma tarde, Jesus aparece para eles ali. As portas e as janelas estão trancadas por medo dos judeus, diz o evangelho. E de repente Jesus se põe no meio deles. Veja, na mesma sala onde se mostrou a incredulidade e o medo, agora se mostra, quando eles ficam cheios do Espírito Santo, se mostra então agora a fé e a coragem. Eu repito, parece que Jesus quis mesmo como que brincar com eles, para mostrar, veja o que vocês são, na verdade. Vocês são medrosos assim, vocês são incrédulos assim, principalmente quando vocês ficam com medo, daí parece que a fé de vocês cai completamente e o medo abafa. O medo abafa a fé de vocês, e daí vocês fazem as coisas humanamente, somente humanamente, e dá tudo errado. Mas Jesus agora mostra, cheios do Espírito Santo, tudo se muda. E aqueles homens cheios de fé e cheios de coragem, já ali, saindo do cenáculo, começam a pregar, sem medo para os próprios judeus. E a palavra de Deus mostra que também eles ficaram cheios do Espírito Santo. E já naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. Veja que espetáculo. No dia de Pentecostes, naquele dia, 3.000 pessoas foram convertidas, foram convencidas pela palavra de Pedro e dos demais apóstolos. Gente, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. Põe 3.000 pessoas aí para serem convencidas, judeus que dias antes haviam matado Jesus, mas não só matado daquele jeito, com tudo aquilo que fizeram com Jesus. Não era à toa que os apóstolos ficaram com medo, mas agora tudo ficou diferente, e aqueles mesmos judeus
se convenceram, e 3.000 deles se converteram naquele dia e foram batizados, portanto também com um sinal externo, para que todos soubessem que agora eles acreditavam que aquele que esteve no meio deles, Jesus, era o Filho de Deus, e eles entregavam a vida deles a Jesus, e agora queriam viver aquela vida nova que Jesus havia ensinado, mesmo com risco, porque os outros judeus, especialmente os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, estavam encarniçados contra eles, e a palavra é essa, estavam encarniçados contra eles, mas corajosamente eles abraçam a fé e corajosamente eles começam a viver e a pregar o Evangelho. Não dá para a gente calcular a obra que foi feita. Agora deixa eu dizer, o mais importante para nós é que Jesus quer que através da sua mãe, a cheia do Espírito Santo, aquela que o concebeu por obra do Espírito Santo, que por ela todos nós sejamos, e veja o mais importante, permaneçamos cheios do Espírito Santo. São duas coisas: sejamos e permaneçamos cheios do Espírito Santo. Talvez nós não imaginássemos isso, se Deus não começasse a agir no nosso meio, a partir de 1967. Daqui a um ano, em 2007, nós iremos comemorar 40 anos, e você sabe o peso do número 40 na Bíblia, é o número perfeito. Nós vamos comemorar 40 anos desse primeiro derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica. E Deus veio nesse tempo. Gente, 40 anos é uma geração, a nossa geração é bem-aventurada. Nós que nascemos e vivemos nessa geração, porque muitos nasceram nessa geração, e todos nós vivemos nessa geração, acho que eu não tenho dúvida, né? Vivemos ou não vivemos nessa geração? Vivemos. Nós somos bem-aventurados, porque nessa geração o Senhor voltou a fazer aquilo que Ele fazia no início do cristianismo. Claro, nunca a igreja deixou de ter o Espírito Santo, mas um derramamento assim, como aconteceu nesses tempos que nós estamos, só aconteceu igual lá no começo do cristianismo. E por que é que Jesus está fazendo isso? Por que é que o Pai está fazendo isso? Justamente porque nós precisamos, e Ele o está fazendo através de Nossa Senhora. Teólogos têm estudado e têm visto toda a sequência dos fatos, porque Deus começa longe. E aí, Lourdes está de cheio. Todos os dias, aliás, todos os dias não, quer dizer, foi de manhã cedo que Nossa Senhora aparece ali na gruta de Massabielle, no lugarejo de Lourdes. Aquela menina, era uma menina, que foi levar as suas ovelhas, doente, mas que corajosa para ajudar o pai, a mãe e a família. Bernadette pega as suas ovelhas e vai levar justamente ali próximo ao rio, quando Nossa Senhora aparece para ela, e depois aparece uma outra vez, e depois aparece outra vez, e toda a maravilha que você conhece de Lourdes, e tudo aquilo que Deus fez a partir de Lourdes, e interessante, foi sempre de manhã cedo que acontecia aquela aparição. Já em Fátima, 1917, Nossa Senhora começa a aparecer aos 3 pastorinhos.
Você sabe também que esta aparição é preparada pela aparição do anjo, que está uma vez, duas vezes com os pastorinhos, até mesmo lhes dá a comunhão. Veja a união da Eucaristia com esta graça da aparição de Nossa Senhora, para que o Espírito Santo seja derramado, a presença da Eucaristia. Como Nossa Senhora insistiu no adorar Jesus na Eucaristia. E naqueles meses todos, maio, junho, até o mês de outubro, Nossa Senhora aparece sempre ao meio-dia. E os pastorinhos já estavam acostumados, era naquela hora que ela aparecia. E você sabe tudo aquilo que Deus fez a partir de Fátima, das aparições de Fátima, da mensagem que Nossa Senhora deixou para os 3 pastorinhos, e tudo aquilo que agiu na história, e as grandes aparições que aconteceram, como Nossa Senhora que apareceu em Salete. O próprio Deus faz com que a sua mãe se manifeste, porque Ele estava preparando o Pentecostes, Ele estava preparando o derramamento do Espírito Santo. Era preciso que Maria se manifestasse, que Maria se aproximasse e que nós nos aproximássemos dela, que nós fôssemos recebendo aquilo que daí mesmo teólogos têm chamado de o tempo de Maria, a era de Maria. E nós estamos vivendo ainda, graças a Deus, na era de Maria, que justamente se opõe àquela que quis se chamar a nova era. Sim, a verdadeira nova era é a era de Maria, e não esta outra, embusteira, mentirosa, até nos levando para os caminhos do mal. Nós estamos vivendo ainda na era de Maria, e essas aparições foram preparando, e uma aparição que até hoje ainda causa grandes questionamentos, mas questionamento porque é uma coisa estranha, é uma coisa inusitada. Nossa Senhora que desde 1981 aparece em Medjugorje, e continua aparecendo ainda, e sempre às 5:50, portanto no entardecer. É Nossa Senhora envolvendo toda a nossa vida, é Nossa Senhora envolvendo toda a nossa vida. E justamente este teólogo, analisando essas 3 grandes aparições, e esta aqui continua até hoje, ele diz: que oração no relógio de Deus? Ele diz, lá a partir de 81, nós estávamos às 5:20. Portanto, faltando apenas 20 minutos para o pôr do sol. A gente compare isso da manhã até às 6:00, o que são 20 minutos. Nós podemos dizer sem medo, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, trazendo a palavra de Joel: acontecerá nos últimos tempos que eu derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E continua a profecia de Joel. O Senhor que promete e o Senhor que realiza derramar o seu Espírito sobre toda a criatura, e que agora justamente, nos fins dos tempos, porque eu não sei quanto tempo representa para Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mas compare um dia com 20 minutos. Neste tempo, na era de Maria, preparada com todas essas aparições, nesses 40 anos que nós tivemos, Deus tem derramado o Espírito Santo como nunca derramou antes na igreja. Repito, a não ser lá nos inícios da igreja, lá na igreja primitiva em Pentecostes. Por quê? Porque somos a geração que estamos preparando a vinda gloriosa do Senhor. Não sei se nós veremos o Senhor vindo em glória, mas eu desejo. No fundo do meu coração eu tenho uma esperança de vê-lo, e essa esperança é para mim fé.
de ver o Senhor vindo em glória, mas vejamos ou não vejamos o Senhor vindo em glória, nós somos a geração que estamos preparando a vinda gloriosa do Senhor, e para isso o Senhor derramou o Espírito Santo, está derramando o Espírito Santo como nunca derramou na face da terra. Mas você sabe que se por um lado essa geração é uma geração bem-aventurada, também é uma geração que está passando já, e que vai passar por grandes sofrimentos. Até eu digo a você, não fique espantado, medroso com aquilo que virá, com aquilo que acontecerá, aquilo que a sua imaginação fica imaginando, fantasiando que vai acontecer, porque, como dizia também um outro padre muito ligado às aparições de Nossa Senhora, o povo diz assim: mas quando é que isso vai acontecer? E ele responde: eles são como pessoas que já estão molhadinhos de chuva, perguntando quando é que vai chover. Gente, o que estamos já sofrendo, essa opressão maligna sobre nós, porque eu tenho dito em muitas pregações, o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, sobre a nossa geração, com grande furor e ira. Esse estrago que ele está fazendo no mundo, esse estrago que ele está fazendo não apenas no grande mundo, porque a gente está vendo que mundo de confusões, meu Deus. Nunca houve tantas guerras, tantas lutas, tanta agressão, tanta violência e tanta imoralidade como nos mundos de hoje, tanta corrupção, que não é só no Brasil não, nós vemos aqui perto porque são coisas nossas, mas infelizmente no mundo inteiro. Acho que vocês há pouco tempo viram a notícia nos noticiários todos, de rádio, televisão, jornal, falando de escândalo também de corrupção no próprio Japão. Meu Deus, quem diria? Nós estamos num mundo de violência, num mundo de corrupção, mas além do grande mundo, o estrago que está sendo feito dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, que está sendo feito com os nossos casamentos. E eu digo nossos casamentos porque talvez seja o seu, mas se não for o seu, graças a Deus, é com o casamento do seu filho, da sua filha, ou com o casamento do seu irmão, da sua irmã, ou com o casamento do seu pai, da sua mãe. E que coisa dolorosa, nós teremos pai e mãe se separando, e se separando às vezes com briga, com ressentimento, com mágoa, e os estragos todos, porque não é simplesmente questão de se separar, vai lá, assina um papel, resolve no juiz como é que fica a divisão dos bens, e cada um para um lado, vamos recomeçar a nossa vida. Não é simplesmente isso não. E onde é que fica a família, onde é que ficam os filhos, e mais do que isso, o estrago que causa num e no outro. Todos os dois agora são pessoas profundamente marcadas. Claro que tem possibilidade de retomar a vida, e o que Deus quer, o que a igreja quer, é que essas pessoas tenham a coragem e a graça de retomar a vida, e retomem a própria vida de maneira certa, de maneira correta, mas são duas pessoas lesadas, e não tem como dizer que não estão lesadas, até mesmo por terem vivido durante não sei quanto tempo, um casamento errado. Romperam porque o casamento era errado, mas que ficaram lesadas por terem vivido um casamento errado, ficaram. E o pior é o estrago que o inimigo está fazendo nos nossos próprios filhos. Verdade ou não é? Os nossos filhos se perdendo. Parece que eles se perdem pelos vãos dos nossos dedos, como acontece com a água. Você tenta pegar água na sua mão, você tenta pegar água na sua mão, mas queira ou não queira, antes ou depois, mais cedo ou mais tarde, a água vai escapar pelos vãos dos seus dedos. Nós estamos perdendo os nossos filhos assim. E é uma tristeza. Nós os estamos perdendo para a droga, para a bebida, para uma vida errada, para uma vida longe de Deus, para uma vida muitas vezes corrompida, devassa. É uma tristeza. Mas por que está acontecendo tudo isso? O próprio inimigo, isso aí é Apocalipse 12:12, e interessante que Apocalipse fala de Nossa Senhora, capítulo 12, vai comigo, é importante que você veja também pessoalmente, lendo na sua Bíblia, capítulo 12, Apocalipse 12, então em vez de pegar do começo, pega do fim da Bíblia, porque o Apocalipse é o último livro,
E já estamos no capítulo 12. Esse versículo que eu li, aliás, que eu citei, está no capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, versículo 12. Que diz: por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. O céu, sim, porque a salvação se aproxima. Então, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado. Olha, para a Bíblia dizer cuidado, é porque a coisa é grave. Ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não é isso que você encontra na sua Bíblia? Mas veja, qual é o começo do capítulo 12? Apocalipse 12, 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Quem é essa mulher? Está mais do que claro, não é verdade? Até nós dizemos: quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? E qual é a nossa resposta? Esta é Maria. Como é que é? Eu queria que vocês falassem fortes: quem é? Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa. Não é assim a oração? Quem é esta? Reza comigo a oração. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a nossa mãe. Esta é Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Não tem dúvida. Mas logo em seguida, versículo 3, depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas, varria com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Gente, quem é esse dragão? Está na cara quem ele é, né? Nem precisa dizer o nome. E ele sempre quis acabar com Jesus, já lá no nascimento de Jesus, através de Herodes. Claro, ele usa de pessoas. Ele já quis matar Jesus. E o tempo todo, ele quis acabar com Jesus. Ele é também o anticristo, aquele que se opõe a Cristo, que não quer saber de Cristo. Veja, nós estamos na era de Maria. Se por um lado, a palavra de Deus nos alerta, dizendo: mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A própria palavra de Deus nesse capítulo diz: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, e a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nós estamos na era de Maria, e é que está. Agora, o mais importante para nós, assim como no cenáculo, o Pai, Jesus quis que o Espírito Santo descesse sobre eles e enchesse toda a casa onde estavam reunidos. Veja, enchesse toda a casa onde estavam reunidos. O Senhor quer que todas as casas sejam cheias do Espírito Santo, como ficou a casa dos pais do evangelista São Marcos. Até interessante que Jesus escolheu para a última ceia, para a sua aparição depois de Pentecostes e para o derramamento do Espírito Santo, aquela sala que se chamava cenáculo, porque cenáculo quer dizer o cubículo da ceia, o quarto, a sala da ceia. É como as nossas salas de jantar, né? Então, por isso que chamou-se cenáculo.
cenáculo é onde se faz a ceia. Jesus escolheu o cenáculo na casa de uma família. A família do evangelista São Marcos, que era jovenzinho naquele tempo. Estava saindo da adolescência. E o próprio evangelho nos atesta isso. Depois ele vai acompanhar Paulo, depois ele vai acompanhar Pedro, depois ele vai escrever o seu evangelho. Mas é na casa dos pais dele que Jesus, portanto numa casa de família, gente. Lá aconteceu o Pentecostes, porque muitas vezes nós olhamos assim, o cenáculo, e pegamos uma coisa assim, como que fora da terra, um lugar especialíssimo. Não, foi numa casa de família, com marido e mulher e filhos, passando por todos os problemas que uma família passa, dentro de Jerusalém, portanto aí, no fogo cruzado daquela guerra contra Jesus e contra os que começaram a seguir Jesus. Foi ali na casa deles. Até os Atos dos Apóstolos diz que a casa onde eles estavam reunidos ficou cheia do Espírito Santo. E depois o Espírito Santo repartiu-se como que em chamas de fogo sobre a cabeça de cada um. É isso, o Senhor quer encher primeiro a sua casa todinha, e depois Ele quer derramar-se, repartir-se sobre a cabeça de cada um. E eu começo dizendo, o que é que você precisa fazer para que a sua casa seja verdadeiramente um cenáculo, onde a casa inteira fique cheia do Espírito Santo, e depois Ele se reparta sobre cada um. O que você precisa fazer? É levar Maria para a sua casa. É levar a mãe de Jesus, assim como Maria foi para a casa de Isabel, e tudo se mudou na casa de Isabel. Assim como Maria foi para a casa da família de João Marcos, e tudo se mudou, até aquela casa tornou-se o cenáculo para a cristandade, e a transformação também que aconteceu com aquela família. É preciso que você leve Nossa Senhora, porque nós estamos na era de Maria. Eu não estou pregando apenas sobre Nossa Senhora, não, estou pregando também sobre Nossa Senhora, porque hoje é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, que começa o ciclo justamente da era de Maria, na qual nós estamos de cheio. Mas o objetivo, a finalidade, o fim de tudo isto, o ponto de chegada de tudo isso é o derramamento do Espírito Santo. É que todos sejam cheios do Espírito Santo, sem exceção. Meu irmão, minha irmã, para a mudança, para a conversão do seu marido, e não queira simplesmente que ele deixe de adulterar e trair você, não. Não queira apenas que ele fique um pouco mais bonzinho e deixe de beber, não. É claro, é justo que você queira que ele deixe de beber, que ele deixe de adulterar, que ele mude o seu gênero, que ele deixe de ser bruto, mil coisas assim. Mas também você, marido, não queira apenas a sua mulher não te traindo, porque hoje as coisas acontecem dos dois lados. Infelizmente, também as mulheres têm traído seus maridos, até mesmo dentro das suas casas. E muita mulher virou a cabeça, infelizmente, pelas novelas, pelas companhias. Muita mulher bebendo, muita mulher alcoólatra, muita mulher vivendo uma imoralidade. É uma pena, mães de família, mas vivendo uma vida assim, é uma tristeza. Nós não estamos condenando, não estamos apontando o dedo, mas é uma realidade. E quanto marido, quanto pai de família sofre por causa disso. Não queira a sua mulher apenas um pouco mudada, que ela não traia mais você, que ela não beba mais, que ela não vá mais atrás das amigas, que ela não esteja mais nessas ideias que colocaram na cabeça dela. Não. Queira que seu marido, queira que sua mulher sejam cheios do Espírito Santo, porque gente, não dá mais para ficar no meio termo. É que a gente sempre quer um pouquinho só. Basta para mim que meu marido não adultere mais e chega. Basta que meu marido não beba mais e chega. Basta que meu marido não seja tão bruto assim e chega. Não, queiram mais. Claro, você não vai ficar falando na cabeça do seu marido, mas leve Maria para dentro da sua casa. Se você é a única que acredita assim e que age assim, que você seja o para-raio na sua casa. Como Maria foi o para-raio lá no cenáculo,
porque o raio entra justamente por aquilo que é o para-raio, porque ele está lá, e depois há fios, por exemplo, tudo isso aqui, esse grande rincão, não é? Ele está protegido por para-raios, e para-raios muito potentes, senão nós correríamos risco. Veja essas chuvas que deram, todas elas vêm sempre com raios, chuva de verão é cheia de raios. O que acontece? Aqueles raios vêm pelo chamado para-raio, e entram por ali, até às vezes vê faísca, e entra pelos fios, e é descarregado lá, no fundo da terra, onde já há uma maneira de preparar, com sal e cobre, etc., para então ele ir embora para a terra. Mas Maria foi o para-raio, para que do céu viesse o Espírito Santo, que Maria seja o para-raio da sua casa, que você seja, deixe de usar a expressão, devota, que você reze o rosário, que você suplique, que você seja companheira, que você seja companheiro, você que é marido sofredor, companheiro de Nossa Senhora, e não tenha receio, você que é filho e vê a sua casa caindo aos pedaços, porque seu pai e sua mãe não se entendem, seu pai e sua mãe se traem, ou seu pai e sua mãe se separaram, e ainda a vida continua aquele estrago. Você que é simplesmente filho ou filha, leve Maria para a sua casa, que ela seja o para-raio, não apenas para preservar dos males, mas para que ela atraia o Espírito Santo. Veja bem, para que cada um dos membros da sua família, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, um por um, como aconteceu no cenáculo, que o Espírito Santo repartiu-se, a palavra foi repartiu-se, sobre cada um deles como uma chama de fogo. Sim, que se reparta sobre cada um, e todos sejam cheios do Espírito Santo, como aconteceu com Isabel, como aconteceu com João Batista, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com todos aqueles 120, e é certo que a família do evangelista São Marcos também ficou cheia do Espírito Santo, porque era na casa deles. O marido, a mulher, os filhos todos, até as criancinhas que estavam naquela casa, porque eles não deixaram a casa e foram embora. Não, eles também estavam na casa, abriram a casa deles para acolher todas aquelas pessoas, para ser o cenáculo de oração, mas eles também, e as criancinhas, ficaram todas elas cheias do Espírito Santo, e aí a grande transformação. É isso que o Senhor quer para a sua casa, e aí está a salvação da sua casa e a salvação dos seus. E deixe eu dizer uma coisa importante, assim como São José, que estava na maior dúvida, quando ele viu Maria voltando da casa de Isabel, já com os sinais da gravidez, ele disse: meu Deus do céu, mas não fui eu, como é que Maria está grávida? Está claro, está na cara que ela está grávida. Ele já estava pensando em ele fugir, ele ir embora e deixar Maria, para que ela não fosse apedrejada, como era o costume dos judeus. O anjo aparece para ele e diz: não temas, José, não temas assumir Maria como tua esposa, porque o que foi concebido nela é obra do Espírito Santo. Veja, não temas, porque o que aconteceu nela, o que foi concebido nela é obra do Espírito Santo. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não fique com medo desta graça que é o derramamento do Espírito Santo, porque o que está acontecendo na igreja é obra do Espírito Santo. Até deixa eu dizer assim, porque muitos católicos ainda confundem isso e dizem que isso é coisa protestante. Não, não é. Se 40 anos não são suficientes, se não foi suficiente João Paulo II, que também foi batizado no Espírito Santo, ainda quando era simplesmente cardeal lá na Cracóvia, se não basta isso para provar, se não basta tudo aquilo que os papas, Paulo VI, e já João 23, mas Paulo VI especialmente, e depois João Paulo II, tudo o que ele falou, e agora o que Bento XVI já está falando, e quer reunir
Em Pentecostes, a cristandade quer que a renovação, quer que os movimentos, quer que as novas comunidades estejam com ele lá em Roma, na Praça de São Pedro. Isso diz muito. É Deus gritando: não temas, não temas o que está acontecendo na igreja, porque o que está acontecendo na igreja é obra do Espírito Santo. O que foi concebido, já foi concebido e já está produzindo os frutos, é obra do Espírito Santo. Nós temos que entender: não tenha medo, não tenha medo daquilo que está acontecendo na sua cidade, não tenha medo daquilo que está acontecendo na Canção Nova, não tenha medo, pelo contrário, queira para a sua casa, não tenha medo que isso aconteça na sua casa. Até eu digo agora para muito pai que tem visto o seu filho, a sua filha transformado, e agora fica com medo, achando que o filho ficou louco, que a filha ficou louca, que agora está com manias, está estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, não para de ler a Bíblia, não para de rezar. Antes o pai e a mãe deixavam os filhos se arriscar todo final de semana, indo aos piores lugares. E agora que o filho e a filha, nos finais de semana, vai à igreja, vai a encontros, porque o filho e a filha agora lê a Bíblia, porque o filho e a filha agora vai para a missa e vai adorar o Senhor, então pai e mãe estão todos medrosos. Não, o que está acontecendo é obra do Espírito Santo, e queira isso para toda a sua casa, e queira isso para toda a sua casa. Você, marido, não fique ciumento da sua esposa, porque agora você está dizendo que ela virou beata, que ela ficou devota, no mau sentido, que ela virou beata. Não, o que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo, e você que recebeu essa graça, queira esta graça para todos da sua casa, até no silêncio de Maria. É que eu preciso dizer uma coisa: às vezes a gente, na ânsia de querer que essa graça aconteça com todos, a gente começa a falar na cabeça das pessoas, a insistir demais, a querer arrastar as pessoas, e daí elas encruam e não querem. Se você quer forçar a pessoa para ela ir ao grupo, para ela ir para a igreja, para ela ir para ser batizada no Espírito Santo, para ela ler o livro tal, o livro qual, o livro do Padre Jonas que fala do Espírito Santo, o sim, sim, não, não e não sei quantos outros, se você força a barra, as pessoas encruam, e daí elas não querem, elas teimam, e teimando não vão, e teimando não fazem, e tudo se perde. Não, no silêncio de Maria, mas com ela, queira, e queira sem medo, que aquilo que aconteceu na casa de Isabel e Zacarias, e que aquilo que aconteceu na casa da família de João Marcos, depois evangelista Marcos, aconteça na sua casa, e comece com você. E para isso você precisa receber e permanecer na graça do batismo no Espírito, e daí tudo vai se mudar. Talvez você recebeu e depois não permaneceu. Como foi dito antes, é preciso receber e estar sempre se enchendo, se enchendo, se enchendo de novo, se enchendo de novo, se enchendo de novo. É como aquelas bolas. Se nós ontem à noite tivéssemos enchido aquelas bolas coloridas, hoje, pelo passar da noite, elas estariam murchas, e umas murchinhas. Se deixarmos um dia, 2 dias, 3 dias, pior ainda, elas murcham. Então precisa encher de novo. É uma coisa que muita gente não fez. Recebeu, ficou cheio, gostou porque ficou bonito. Realmente a bola fica bonita quando está cheia, mas se não for enchida novamente, ela vai murchar, e você vê, murcha, ela é feia. Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Obrigado porque nos mostrou claramente qual é a necessidade que nós temos. Obrigado, Senhor, porque mostrou que esta graça é para toda a minha casa, para que, como diz os Atos dos Apóstolos, a casa toda encheu-se do Espírito Santo, e depois ele se repartiu. Senhor, que aconteça isso comigo, que aconteça isso na minha casa. De repente
Veio do céu um ruído como que se soprasse um impetuoso vendaval e encheu toda a casa onde estavam sentados. Que assim seja, Senhor, na minha casa. Que assim seja comigo. Apareceu-lhes, então, uma espécie de língua de fogo que se repartiram. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mesmo sentado, coloca a mão no seu coração. E antes de cantar, solta a sua voz. Juria Maria Lavataria Tandaria Candara Maria Solta a voz. Queira, solta a sua voz. Para ser cheio. Para ser repleto, cheio das graças, cheio dos dons, cheio dos recursos de Deus. Sim, solta a sua voz, deixe ser preenchido, visitado, vitalizado, revigorado, refeito. Solta a voz. Você que não orou assim, você em casa, solte a voz conosco. É simples como uma criança. Sobre você, sobre tudo que você está vivendo, sobre todas as situações que você tem já orado a Deus, mas sobre todas as situações que você não tem pedido, todas as situações que tem ficado no esquecimento, solta a voz. Ele vem em auxílio à fraqueza, ao esquecimento, ao abatimento, a tudo que te leva a ficar prostrado. Solta a voz. Vai ficando de pé, digamos juntos. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, pedindo, vinde, ó Espírito Santo, cante pedindo, enchei os corações dos vossos fiéis. Peça o fogo de Deus sobre você, acendei neles o fogo do vosso amor, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo
tudo será criado e renovareis a face. Levanta seus braços e com as suas palavras renove a sua fé no Espírito Santo, renove a sua fé na promessa do Pai, renove a sua fé na palavra de Deus. Toda palavra que o Padre trouxe, todas as palavras que vocês se lembram, o Espírito foi prometido, profetas e profetas profetizaram anunciando a vinda do Espírito Santo. Ezequiel, Jeremias, eles anunciavam o tempo novo. O Pai prometia pela boca dos homens de Deus. A comunidade se reuniu e a graça veio, e hoje nós estamos reunidos. Levanta seus braços, proclame que você crê, proclame que você renova a sua fé, proclame que você não quer economizar. Diga ao Senhor, diga com as suas palavras: Senhor, eu quero ser cheio, Senhor, eu quero ser pleno. Senhor, se até aqui eu não me abri, se até aqui eu economizei, se até aqui eu fiquei medindo a minha participação, medindo a minha oração, eu fui medíocre com a minha fé. Senhor, hoje eu ergo os meus braços, Senhor, hoje eu abro o meu coração. Senhor Jesus, eu peço, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e rompe em mim todo fechamento, rompe em mim toda timidez, rompe em mim todas as vezes que eu tive medo, que eu me escondi, que eu recuei. Espírito Santo, dá-me coragem. Espírito Santo, dá-me ousadia. Ó Divino Espírito Santo, renova o Filho de Deus que eu sou, renova o homem de Deus que eu sou. Faz-me novo, Senhor. Diga a Ele: eu quero ser novo, eu quero ser renovado, refeito, eu quero começar de novo. Por isso, Espírito Santo, sobre minha mentalidade, Espírito Santo, sobre os meus sentimentos, Espírito Santo, sobre as minhas lembranças, Espírito Santo, sobre as minhas escolhas, Espírito Santo, sobre as minhas decisões, Espírito Santo, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aquilo que eu sou. Vinde, Espírito Santo, e renova todas as coisas em mim. Diga: acendei neles o fogo do vosso amor, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face. Vamos pedir a Nossa Senhora, com as suas palavras, peça à Mãe de Deus que te tome pela mão e que ela também te ensine a ser dócil. Peça à Mãe de Deus que te eduque na sua caminhada com o Espírito Santo. Especialmente você que é impetuoso, você que é intolerante, você que é impaciente, você que reage sem pensar às vezes, tantas vezes. Mãe, roga por mim. Nossa Senhora de Lourdes, roga por mim. Nessa manhã eu peço, rogai por mim. Santa Mãe de Deus, rogai por mim, para que eu seja digno dessa promessa que é do Pai, mas que Jesus a cumpre, as promessas de Cristo.
o Espírito Santo. E comigo, mãe, peça ao Senhor Jesus agora que o Espírito Santo se derrame sobre mim, sobre o que eu sou. Solta a sua voz. Nós insistimos, solta a voz. Faça-se, que se faça em mim a vontade do Senhor, que eu seja santificado, para que eu me torne cada vez mais de Deus santo. E vamos pedir a bênção do Senhor sobre o nosso querer, sobre o nosso sim, sobre a nossa vontade de corresponder cada vez mais à iniciativa de Deus. Eu quero, Senhor, que essa bênção venha da Tua palavra. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Senhor, que esta palavra se realize ao pé da letra, em cada uma das nossas casas e sobre cada uma das pessoas pelas quais nós pedimos. Sela tudo isso, Senhor, com a Tua bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.